Olá, turmas, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam ótimos e muito motivados para a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Kim Raoni, da nossa disciplina Educação Física, e é um prazer trazer para vocês a aula número 8, Objeto do Conhecimento, Práticas de Análise Linguísticas, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. Detalhamento: as práticas corporais de movimento presentes na comunidade regional e a ligação cultural com outros países. Vamos então começar aí a prestar atenção na aula de hoje. Muito bem, gente, então na aula de hoje nós vamos falar sobre o futebol, esse esporte tão querido e tão amado no nosso país, mas que ele por ser justamente tão querido, ele foi transformado em várias formas, várias versões. As pessoas que gostam tanto da bola, né, esse brinquedo tão universal, acabam usando ele de várias formas diferentes. O que vale mesmo é você se divertir trabalhando o chute na bola. Então a gente vai começar aqui falando sobre o esporte mais tradicional, que é o futebol. Então o futebol é um esporte cujo campo de grama apresenta 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, uma padronização da FIFA. Duas equipes compostas por 11 jogadores disputam uma partida em que o objetivo é marcar o máximo possível de gols. As partidas duram 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos, e as pautas são respostas com acréscimos determinados pelo árbitro. Muito bem, então aqui a gente tem um breve resumo sobre o que é o futebol, né? No caso aí, o futebol de campo, que tem essas medidas oficiais aí estabelecidas pelo órgão regulador, que é a FIFA. Então vamos conhecer aí um pouquinho de como que é o campo, a área de jogo do futebol de campo. Observem nessa imagem aqui que eu vou mostrar. Olha aí, um desenho simbolizando aí essa área todinha, né, do futebol de campo. E aí, o que a gente pode observar? Como é que está dividido? Ele tem uma linha central, né? Nós temos aqui uma linha central que divide o campo ao meio para cada lado do time. Cada time ocupa um lado do campo. Nós temos aqui as linhas laterais que compreendem a distância de 90 até 120 metros de comprimento. São duas linhas laterais e tangenciadas por duas linhas de fundo, que compreendem aqui a área de meta, né? Então tem duas linhas de fundo e que cada uma compreende uma distância de 45 até 90 metros de comprimento, né? Então essas são as medidas oficiais. Além disso, na linha de fundo está presente ali também a pequena e a grande área, que corresponde à área do goleiro, certo? Então nós temos aqui a grande e a pequena área, cada uma com uma distância bem equivalente da área de meta, que é o gol, certo? Então nós temos aqui a distância aqui, ó, esse pontinho aqui, que é o gol, chamado também de área de meta, onde se deve chutar a bola para fazê-la entrar nesse espaço, ok? Então aqui nós vamos ter um ponto central dentro de cada região aqui, né, da grande área, chamada de área de pênalti. Então é o ponto onde, caso ocorram penalidades máximas, vai ser feito o tiro de pênalti a partir desse ponto. Ok? Então, a grande área, chamada área penal, ela tem uma distância aqui de 16,5 metros, enquanto a pequena área tem uma distância de 5,5 metros do gol, que mede
é um travessão, né, um travessão segurado por 2 postes, que mede 7,3 metros de comprimento por 2,1 metros de altura. Então essa é a dimensão oficial do futebol de campo. Além disso, aqui na linha central, ó, tem também um círculo concêntrico de área central com 9,15 metros de raio, que compreende ali a região onde inicia a partida do futebol de campo. Então, essas são as medidas oficiais. Muitos já estão habituados a saber como funciona o jogo do futebol, sabem que dentro do jogo do futebol o objetivo é chutar a bola em direção ao gol adversário, tentando marcar o maior número de pontos possíveis, enquanto a equipe defensora tenta evitar que esses gols sejam marcados e assim também adquirindo a posse de bola, certo? Então esses são os resumos básicos do que é o futebol de campo, que é um futebol que deu origem a várias outras formas. É o esporte original desse tipo de modalidade. Mas agora a gente vai conhecer também outros tipos de futebol. Vocês sabem aí quais são as formas de futebol que podem ser praticados também? Vamos conhecer o outro tipo, que é o futsal. Então o futsal é um esporte praticado em quadra com 5 jogadores em cada time. As dimensões da quadra para a prática do futsal devem medir 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. O tempo total de jogo é de 40 minutos, ou seja, são 2 tempos de 20 minutos com um intervalo de 10 minutos entre eles. Então, gente, o futsal é o futebol praticado em um ambiente de quadra. E aí a história do futebol ela é bem interessante e até mesmo polêmica, porque é o seguinte, existe uma pequena e sutil diferença entre futsal e futebol de salão. Quem achava que era a mesma coisa, né, que esse futsal, o sal fosse a abreviação de salão, está enganado. Na verdade, são 2 esportes que têm uma diferença muito sutil, mas que os fundadores de cada um dos tipos, eles não aceitam que se diga que seja a mesma coisa, embora na prática seja. A mudança está em pequenas relações de regras, né? Algumas regras relacionadas ao tempo de jogo, um pouquinho do tamanho da quadra, isso é uma coisa bem sutil. A gente acaba sendo levado a acreditar que é tudo a mesma coisa, mas não é. Cada uma é gerida por uma federação diferente, né? O futsal e o futebol de salão, apesar da FIFA ter tentado, né, juntar esses 2 esportes aí, transformar num só, sob o guarda-chuva dela, mas aí chegou um momento que daí ela disse, não, vou abrir mão aqui do futsal, e aí saiu da FIFA e foi tentar se tornar uma federação diferente, enfim. A maneira como se joga, por exemplo, aqui no Brasil é diferente de como se joga no Uruguai, né? Então por isso também existe essa dificuldade do futsal compreender-se como um esporte olímpico, né? Justamente por essas diferenças aí, essa dificuldade de se congruir como um esporte só. Mas a gente vamos aqui falar sobre o futsal, tá bom? E aí vamos ver aqui as medidas da quadra de futsal. Observem aí. Então, aqui já não é um campo, né? Não é aquela dimensão enorme do campo de futebol. É um espaço mais reduzido, que é a quadra poliesportiva, essa daí que vocês veem nas escolas, nos centros de convivência. E aqui, olha só, no caso do futebol de salão, nós vamos ter também uma linha central dividindo a área em 2 para cada time, uma para cada time,
e um círculo central, que é onde inicia também as partidas, né? A bola é feito o tiro inicial da bola a partir desse meio. Bom, aí é que a gente observa algumas diferenças. Começa aqui na questão do espaço, né? Isso daqui, essas linhas laterais, como a gente falou, elas têm cerca de 40 metros de comprimento, né, mais ou menos. Então, as linhas laterais têm essa distância, esse comprimento, e as linhas de fundo, elas vão ter de 15 a 20, 22 metros em geral, tá bom? Essa é a dimensão oficial. Outra coisa que a gente observa é que existe somente uma área de gol aqui, uma área do goleiro, onde ele é permitido ali a tocar na bola com as mãos, certo? Essa área, ela tem cerca de 6 metros, a partir do seu ponto mais externo, 6 metros de distância até o gol. O gol que está localizado aqui na linha de fundo, certo? A área penal, né, para tiro penal, ela fica fora aqui, ó. Esse pontinho que tem 10 metros de distância, certo? Então esse daí é o ponto do tiro de pênalti. Além disso, nós vamos ter as zonas de substituição. Isso significa o quê? Que o jogador, quando ele precisar ser substituído, ele precisa obrigatoriamente sair por essa zona e o outro precisa entrar por essa zona. Se ele não fizer isso, sair por outra parte da linha lateral, ele vai ser penalizado, né, e a substituição não vai ocorrer. Okay? Então é obrigatório fazer a substituição dentro desses espaços. Ok, gente? Então essas são as características básicas aí do espaço do futsal. A maneira de jogar é a mesma também do futebol, né? Você precisa chutar a bola em direção ao gol adversário, evitar que a bola toque em qualquer outra área dos membros superiores, certo? Então não pode tocar nos braços, nas pernas, nas mãos, certo? Porque é falta. Então, a maneira de jogar é praticamente a mesma. E agora nós vamos falar de outro tipo de futebol, que é o futebol de areia. Então pratica-se num campo com no mínimo 40 centímetros de profundidade e entre 35 e 37 metros de comprimento, por entre 26 e 28 metros de largura. Os gols têm 2,20 metros de altura por 5,50 metros de extensão. As partidas são jogadas em 3 períodos iguais de 12 minutos. Há um intervalo de 3 minutos entre cada período. Olha só aí já uma diferença, né? Não só relacionado à distância, mas principalmente com relação ao tempo de jogo. Olha lá, as partidas são feitas em 3 períodos de 12 minutos. Então, enquanto o futebol de campo, futsal, são geralmente 2 tempos, né? No futebol de areia já vão ser 3 tempos, cada um com 12 minutos. Então, olha aí já a diferença que há no futebol de areia. Então, aí a gente observa, como o próprio nome diz, né? Essa área, ela precisa ser uma área preenchida com areia. E ela se originou da prática do pessoal que costumava jogar lá nas praias, né, do Brasil. É um esporte que foi originado aqui no Brasil. É porque o pessoal ama tanto futebol que jogava até na areia das praias lá de Copacabana, do Rio de Janeiro. E aí se tornou febre. O pessoal começava a jogar, e aí começou a juntar mais gente, se organizarem, até se tornar um esporte até mesmo olímpico. Então vamos ver aí as dimensões da quadra de areia do futebol de areia. Vamos ver aí. Então nós vamos ter uma extensão
de 35 até 37 metros de comprimento nas linhas laterais. Mas, professor, como é que marca essas linhas se é de areia? Muito bem, então elas na verdade são marcadas por meio de fitas. Tem umas fitas brancas que são fixadas na areia, bem esticadas e fixadas para delimitar aqui as linhas laterais e também a linha de fundo, que corresponde a 26, no máximo 28 metros de comprimento. A mesma distância é também a linha central, que divide os times, e a configuração muito parecida do futsal, Tem uma área aqui do goleiro também. Tudo isso é delimitado por fitas, São fitas que são colocadas aqui para poder se visualizar essas áreas, À medida que o tempo vai passando, as areias vão caindo por cima e depois tem uma equipe que vai e limpa tudo isso daí, para os jogadores poderem observar e os árbitros também, certo? E assim a gente observa o quê? Ela é um pouco menor, do que a quadra de futsal. Ela parece ser um pouquinho menor, Isso daí é lógico por conta também das dificuldades de se jogar na areia. Vocês já experimentaram jogar futebol na areia, correr na areia? É mais difícil, A maleabilidade, da areia faz com que o esforço seja maior. Então, consequentemente, o tamanho da quadra diminui também. Agora a gente vai falar sobre outro tipo de futebol, que é o futebol paralímpico. Existem duas versões do futebol adaptadas a pessoas com algum tipo de deficiência. O futebol de 5, para pessoas que sofrem de cegueira, e o futebol de 7, para atletas com paralisia cerebral. Utilizam-se as regras similares à do futebol tradicional e às do futsal, mas com modificações para adaptá-las à deficiência em questão. Então observem aí essa imagem, não dá nem para perceber, As pessoas podem dizer, será que é raro a imagem? Eu não estou vendo ninguém com deficiência ali, mas na verdade esses daí são jogadores do futebol de 7. O que é o futebol de 7? É uma modalidade específica para jogadores com paralisia cerebral. Mas eles têm uma classificação, Como talvez já tenha sido falado em outras aulas, senão vocês um dia ainda vão receber essa aula sobre educação física adaptada aí ao longo do ensino médio. Mas é o seguinte, a paralisia cerebral é um tipo de deficiência que ela compreende vários níveis, e também vários tipos de sequela. O que é a paralisia cerebral, falando resumidamente? É uma lesão que a pessoa sofreu ainda na infância, enquanto o cérebro estava em desenvolvimento. Isso gerou nela, então, uma sequela, deixou uma sequela física. Às vezes, dependendo do alcance dessa sequela, às vezes também gera uma sequela intelectual, cognitiva, certo? Mas isso daí vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que ficou com a parte cognitiva completamente intacta, Apenas na parte motora é que ficou com dificuldades. E aí tem pessoas com paralisia cerebral que são dependentes de cadeira de roda, tem outras que se movem com dificuldades, mas não precisam tanto de cadeira de roda, tem outras que conseguem se mover bem melhor, mas com aquele movimento bem estereotipado, como a gente observa algumas pessoas aí no dia a dia, que possuem essa condição. Bom, para praticar o esporte do futebol de 7, a pessoa que tem paralisia cerebral precisa ter um certo nível, Ou seja, ela precisa ser independente, precisa saber conseguir ter um controle melhor dos seus movimentos, certo? Então, você vai ver pessoas jogando com aquele padrão de movimento muito característico, de pessoas com paralisia cerebral, mas eles conseguem correr normalmente atrás de uma bola, conseguem jogar muito bem,
certo? Não com a mesma velocidade ou com a mesma agilidade de jogadores sem deficiência, mas conseguem jogar, certo? E daí, essa é uma modalidade paralímpica. A mesma coisa o futebol de 5. Não confundam, o futebol de 7 é para pessoas com paralisia cerebral. Futebol de 5 é para pessoas com cegueira, certo? Com deficiência visual. Por que é futebol de 5 de 7? É porque futebol de 7 é a quantidade de jogadores que estão ali, fazem parte daquele time, né? São 7 jogadores numa equipe, no caso do futebol de 7. Já no caso do futebol de 5, são 5 jogadores que compõem uma equipe. E todos eles são deficientes visuais. Mas, professor, como é que então eles vão se guiar para jogar, se eles não conseguem enxergar? Aí é que está o trunfo da coisa. Olha só, a bola no futebol de 5 contém guizos no interior dela que, ao ela rolar ou ser chutada, faz barulhos. E assim eles conseguem se guiar pelo barulho da bola. E olha só que interessante. O goleiro, ele é o único vidente do time. Ele consegue enxergar. Mas isso não é injusto, professor? Como é que eu coloco um goleiro que enxerga e os jogadores que não enxergam? Mas eles conseguem, pessoal. Vocês precisam assistir. Entrem aí na internet, vasculhem futebol de 5, né, que vocês vão ver como esse pessoal joga pra caramba. É incrível, né? Eles com os olhos vendados ainda por cima, né, por causa daqueles que têm baixa visão, conseguem enxergar assim, ainda algumas sombras assim, né? Mas por isso que todo mundo utiliza um pano, né? Um tecido aqui nos olhos para poder igualar para todo mundo. E aí o goleiro, ele consegue enxergar. Então como é que os jogadores vão saber qual é a direção que tem que chutar? Tem o chamador que fica lá atrás do gol adversário. Esse daí é do time do atacante. E aí ele fica lá atrás falando para o pessoal da equipe, né? Por meio de códigos que eles combinam entre eles, para saber qual é a direção, se é para o canto direito embaixo, canto esquerdo, no canto superior esquerdo, e assim vai, né? Então eles têm a tática lá, e é o chamador que fica lá atrás do goleiro, que vai denunciando onde que eles podem chutar. Então é muito interessante. Procurem aí na internet que vocês vão amar ver esse esporte. Infelizmente, por questão de direitos autorais, a gente não pode mostrar aqui para vocês. Vamos então agora para outro esporte, que é o futevôlei. Então, o futevôlei é um esporte com bola numa quadra de areia com as medidas de 9 metros de largura e 18 de comprimento, dividida ao meio por uma rede de 2,20 metros de altura. É jogado em duplas, trios ou quartetos masculinos, femininos ou mistos. Máximo de 3 toques na bola, sendo que um jogador não pode tocar 2 vezes seguida. O jogo é disputado por sets de 18 pontos sem vantagem, em que os pontos são marcados quando a bola cai na quadra adversária, é desviada para fora das quadras pelos mesmos ou bate em qualquer outro jogador e bate no chão. Olha aí que interessante, pessoal. Então, quando a gente não pensa que o pessoal não tem mais o que inventar com o futebol, lá eles pegam voleibol e futebol e transformam numa coisa só. E assim a gente vê que o futevôlei se tornou o quê? Simplesmente um vôlei jogado com os pés. Ao invés de ser com as mãos, tem que ser com os pés. Outra invenção brasileira. O brasileiro adora tanto futebol que ele pega vôlei e faz de futebol. Vai daqui a pouco pegar tênis, vai pegar basquete, também já vai estar chutando a bola em direção à cesta, né? Então não tem limites do futebol brasileiro. E aí, olha aí o que fizeram com o futebol, o futevôlei, né? É a mesma regra, as mesmas regras do voleibol. Você tem que estar, no voleibol você também só pode dar 3 toques,
e aí depois disso tem que passar a bola para o outro lado, né? Da mesma maneira, você também só pode dar 3 toques com os pés na bola, no caso do futevôlei, e aí você passa a bola para o lado adversário. É dividido lá em sets, né, sendo cada set com no máximo 18 pontos. Tem que ter um diferencial de 2 pontos entre um time e outro para poder vencer um set, certo? Então é a mesma forma de jogar um voleibol, são as mesmas regras do voleibol, só que jogado com os pés. E aí não pode usar as mãos, não pode usar os membros superiores, né? Eles até podem dar cabeçada, podem usar os mesmos fundamentos do futebol. No caso, chute, passe, cabeçada, isso daí eles podem. Só não podem usar as mãos, tá bom? Isso daí é o futevôlei. E aí, será que ainda tenho que inventar, né? O que já teve aí futebol de areia, futevôlei, futebol paralímpico. Pessoal, acho que ainda dá sim, dá para inventar sim. Olha só o que o pessoal inventou aí, pessoal, observem aí. O tecbol, não tinham mais o que inventar, acharam. Também conhecido no Brasil como fute-mesa ou mesa-bol. É um esporte praticado entre 2 jogadores ou duplas que se assemelha ao tênis de mesa. É jogado em uma mesa curva e com uma bola semelhante a uma bola de futebol, atingida por qualquer parte do corpo, exceto pelas mãos. Olha só, gente, a foto aí que eu trouxe para vocês mostra como é feito esse tecbol. Parece a mesa de tênis de mesa, né? Só que ela é encurvada assim para baixo, né? Ela é meio côncava, que é justamente para fazer com que a bola ela rebata na mesa e depois vá para o outro lado, né? E aí os jogadores eles têm que usar o quê? Tem que usar os pés para chutar a bola. É uma bola de futebol mesmo, normal, né? Tipo de mini futebol, uma bola pequena assim, mas é de futebol. E aí eles têm que chutar, tá? Não é uma bolinha de tênis de mesa não é isso não. É uma bola mesmo normal, só que em tamanho menor, de futebol mesmo. E aí eles vão chutando lá com os seus pés, ou então às vezes cabeçada, às vezes mata no peito, chuta, certo? Então é simplesmente isso que dá. Eles têm que usar as mesmas regras do tênis de mesa, né? Se tocar no lado adversário e for para fora, é ponto do atacante. Se a pessoa que está defendendo chuta e a bola não toca no lado adversário, vai para fora, é ponto também do outro atacante, certo? Então são as mesmas regras do futebol do tênis de mesa, só que jogado com os pés, estilo futebol. E agora, por final, nós vamos falar do futebol de botão. Talvez muitos aí já tenham jogado na infância, né? Pelo menos na minha infância a gente já brincava muito disso, né? E aí, como é que é o futebol de botão? Existem vários estilos, várias formas de jogar. E um dos estilos é o estilo 3 toques. Nessa modalidade, cada partida tem um total de 40 minutos com 2 tempos de 20. Para essa regra, o jogador da vez terá direito a dar 3 toques, sendo que no segundo ele deve passar a bola para outro botão do seu time, para ter direito ao terceiro toque. Para tentar a finalização, é necessário que a bola tenha ultrapassado a linha do meio-campo e esteja no campo de ataque. Então, esse daí é o futebol de botão, né? Que o pessoal tem geralmente um tabuleirozão, assim, que é o campo, né? E aí os jogadores são os botõezinhos lá e você vai empurrando eles. Então, existem várias formas de jogar esse jogo, várias regras, né? As pessoas criam regras diferentes e essa daí é uma das formas, o jogo dos 3 toques. E, por último, nós temos aí o pebolim. Então, o pebolim é também conhecido como totó ou futebol de mesa. É um jogo inspirado no futebol. Nele, os jogadores têm que puxar, empurrar e girar os bonequinhos que estão presos em barras
nas posições de um time de futebol de campo. O objetivo é marcar gols para vencer a partida. Olha aí, outra forma de você também praticar futebol, mas também de uma maneira bem divertida, bem lúdica, que é o pebolim. E aí nem deu tempo, ainda tem um futebol aí dos jogos eletrônicos, né? Ainda nem deu tempo de entrar aqui na nossa aula, vai ficar para uma outra vez. Agradeço aí a atenção de todos vocês, bons estudos!